No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos o Dr. Adriano Ferreira, um homem de grande sabedoria e carinho, nascido na pequena vila de Vale Verde, Minas Gerais, em 1945, aos 66 anos. Filho de pais humildes, ele cresceu rodeado de amor, trabalho e respeito por seus vizinhos. Adriano era o mais novo de 5 irmãos, todos eles dedicados ao estudo e à vida profissional. Ele se destacou no ensino médio e decidiu estudar medicina. Graduado em 1970 na Universidade Federal do Espírito Santo, ele dedicou sua vida a auxiliar as pessoas necessitadas de cuidados médicos, especializando-se em cardiologia. Em 1980, Adriano fundou o Centro Médico da Serra, um hospital comunitário que atendeu inúmeras famílias de baixa renda na região serrana do Espírito Santo. Ele se tornou conhecido como médico do povo por suas incessantes visitas às comunidades mais distantes, sem medo das condições precárias e do trabalho físico exigido. Casado há 40 anos com a amada Maria, ele foi pai de 3 filhos, Pedro, Ana e José. Os filhos sempre lembraram o carinho paterno, as lições de vida e o exemplo de dedicação ao trabalho e ao serviço à comunidade. Adriano também era uma figura paterna para muitos jovens que passavam pelo centro médico. Apaixonado por literatura, Adriano sempre tinha um livro em andamento e gostava de compartilhar suas leituras com os pacientes. Ele também era um apreciador de música clássica e vinho regional, compartilhando sua coleção com amigos e familiares. Em 2015, Adriano sofreu um derrame que o obrigou a se aposentar precocemente, mas continuou dedicado às causas sociais. Ele se envolveu em projetos de proteção ambiental e atividades culturais na região. Seus últimos anos foram marcados pela perda da esposa, vítima de câncer, e a solidão não lhe foi estranha. A rádio e a televisão dedicaram espaço para homenagear o Dr. Adriano Ferreira, que será lembrado como um médico exemplar, um apaixonado pela vida e pelos outros e um defensor incansável do bem-estar social. O Museu Municipal inaugurou uma exposição em sua memória, onde seus olhos brilhantes e sonhos grandes são recordados com carinho. E hoje, ao se lembrarmos de Adriano, não é só daquele homem que cuidava das vidas, mas também do amado pai, marido, irmão, tio e amigo. Ele era o cheiro do café na manhã cedo, a música clássica tocada no violão na noite, o sonho de um dia fazer vinho artesanal em sua quinta e a voz amiga ouvida pela rádio, que nos lembram sempre dele. Eis, então, a vida de Adriano Ferreira, um homem humilde que se destacou no mundo da medicina, dedicando sua vida ao bem-estar dos outros. Ele será sempre lembrado como médico do povo, uma luz na vida de muitas famílias e uma figura paterna para inúmeros jovens. Ao longo deste percurso, Adriano provou que a paixão pela literatura, música, vinho e vida é o verdadeiro foco do ser humano. Hoje, ele deixa para a história uma mensagem clara: viva intensamente, cuide do próximo e tenha coração aberto para os sonhos. Eis, então, um necrológio literário que respeita e homenageia o Dr. Adriano Ferreira, um homem exemplar e amado por muitos, cuja ausência será sentida profundamente. Restam para a eternidade as palavras dele: viva intensamente, cuide do próximo e tenha coração aberto para os sonhos. Ela foi a última das musas da vida, e hoje em dia, com o sol se escondendo atrás dos montes de Santa Esperança, sua alma se despediu dessa terra. Maria Antônia de Oliveira nasceu no ano de 1950, na pequena cidade de Vale Verde, interior de Minas Gerais, onde a simplicidade da vida e o respeito à natureza marcaram seu caráter. Como menina, Maria Antônia passava horas assistindo as plantas crescerem no quintal de casa e pregando versos antigos em sua coleção de livros velhos encontrados na biblioteca da escola.
Aos 20 anos, ingressou na Escola de Enfermagem de Nova Aurora, onde se destacou por seu caráter gentil e sua paixão pela atenção aos detalhes. Maria Antônia dedicou 50 anos da vida à enfermagem, primeiro no Hospital São Lucas, em Nova Aurora, e depois como técnica da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Pedra Branca. Ela foi a luz que iluminou as vidas de muitos pacientes, ensinando aos outros o verdadeiro significado do amor e da caridade. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seu nome foi citado no telejornal da Globo como uma das mulheres mais inspirais do país. No programa Gente que Faz, ela foi apresentada como emblemática enfermeira que, ao lado de sua família e amigos, transformou incontáveis vidas no interior mineiro. Maria Antônia sempre foi uma mulher simples, dedicada ao cuidado de suas plantas e ao bordado em crochê. Ela era conhecida por seu carinho pelos rosários que cosia para as mulheres da igreja e pela sua habilidade de transformar ervas secas em remédios naturais para os dores de cabeça dos seus amigos. Em 1980, sofreu o maior golpe de vida, a morte de seu marido, um bombaísta que morreu em um acidente no trabalho. Após esse trágico evento, Maria Antônia se consolou cuidando da casa e dos filhos, dedicando-se às atividades da igreja e ao cultivo de orquídeas na varanda. Maria Antônia foi lembrada como a mulher que sempre tinha tempo para ouvir as histórias das crianças e ajudar nas tarefas mais difíceis. A sua casa era um abrigo para todos, cheia de toalhas de croquet sobre a mesa, pote de goiabada na despensa e vasos de orquídeas na janela. Na biblioteca municipal da cidade, montaram um painel em sua homenagem, onde se lê: Maria Antônia foi a luz que iluminou a vida das pessoas da nossa comunidade. Ela ensinou-nos o verdadeiro significado do amor e da caridade. E hoje, quando o sol se esconde atrás dos montes de Santa Esperança, tudo fica mais frio em Vale Verde. Mas a sua memória vive nas páginas amarelas de revistas antigas, no cheiro do giz na sala de aula e na voz das crianças que, ao passar pela sua casa em _start assista. Cantam: não há flor sem chuva nem arco sem som, mas a vida apenas com amor, e Maria Antônia foi o sol da minha vida. A vida de Maria Antônia de Oliveira será sempre um testemunho de caridade e dedicação às outras. E a sua alma, como um gesto místico, se espalhará pela terra em cada semente que brota na primavera. Em um cenário onde sons dançam em harmonia com a alma brasileira, Gilberto Gil surgiu como uma flama inquebrantável, que iluminou caminhos desconhecidos e transformou paisagem sonora. Sua voz é a luz que irradia de um olhar que abarca horizontes infinitos, enquanto ele canta sua terra com uma emoção que se torna palpável no ar quente do samba e na delicadeza da bossa nova. Nascido em uma cidade carregada de ritmos e tradições, Gilberto cresceu sob o brilho do sol e a sombra das árvores centenárias, absorvendo a essência do Brasil que se espalha pelo coração de cada um. As ruas batidas pelo passo certo da samba se fundiam às melodias suaves da bossa nova, dando vida ao sonho de uma música que unisse o país em harmonia. Composições inovadoras, como as notas vibrantes do reggae e o abraço deslumbrante do tropicalismo, surgem no seu caminho, como flores brilhantes que se elevam à luz do céu. Gilberto Gil é a semente que germina na terra fértil da criatividade brasileira, transformando-se em árvore cujos frutos são as composições inesquecíveis da música popular. Como um guia permeado de sabedoria e amor pela diversidade cultural, Gilberto Gil assumiu a função de ex-ministro da Cultura, se consagrando como defensor incansável da riqueza cria do Brasil. Ele é o guardião da essência do país, cujo legado é a música e as tradições que unem todas as regiões. No cenário global, Gilberto Gil conquistou espaço com a sua singular criatividade, que une os mais diversos gêneros musicais em um tapete vibrante de som que enchantou palcos e ouvintes do mundo inteiro. Seu legado é uma celebração da música brasileira, que se revela incontornável tanto no solo natal como nas terras estrangeiras. Como um ícone consagrado pela música popular brasileira, Gilberto Gil é a chama eterna que brilha em nossas vidas, iluminando o caminho para outras gerações de artistas que sonham com o mesmo destino: ser parte dessa magia vibrante e inconfundível que é a música brasileira. Gilberto Gil nasceu em Salvador, como o sol levanta sobre a Baixa do Carmo, naquela tarde daquele verão de 1942. A cidade sorriu para ele, oferecendo-lhe os sabores suaves de seu café da manhã e a sensação quente das areias do Porto da Barra,
onde o mar dançava junto com a sua infância. Salvador, aquela mãe primordial, colmada de cultura nordestina e mistérios religiosos, que se fundiam em um tátil pano de tecido multicolorido e sonoro, presente na vida do pequeno Gilberto. A família Gil era composta por valores de simplicidade e afeto, como as sementes da terra que germinam no sol. Um amor maternal que cuidava dos detalhes mais minutos, uma paterna presença firme, mas carinhosa, e os irmãos, pequenas flores que se abriam ao som do vento, compunham essa bela orquestra doméstica. E foi nesse ambiente protegido que Gilberto Gil começou a ser o que hoje é, crescendo cercado pelo ritmo dos mercados, pelos sons das igrejas e pela riqueza cultural nordestina que se enche de vida em Salvador. A música era uma presença constante na infância do futuro artista. Desde pequeno, Gil mostrou fascínio por essa arte, improvisando melodias e acompanhando programas de rádio, onde os discos eram liqueados e as vozes se misturavam em um belo cacofonia. O acordeão foi seu primeiro instrumento, esse coelho antigo que o encantou com seus botões coloridos e som adolorido, revelando já naquela época os sinais de um talento que marcaria gerações. Aquele acordeão era como um coelho mágico, que Gilberto tocava com tantas paixões. E foi a partir desse momento que a música se tornou mais do que apenas uma paixão, ela se transformou em sua vida, em sua alma. Aquele pequeno menino que tocava acordeão em frentes igrejas, era o mesmo que, anos depois, viria fazer história no mundo da música brasileira e internacional. A vida de Gilberto Gil é uma história maravilhosa, um poema vivo escrito pelo próprio destino. E cada nota tocada em seu acordeão, cada letra cantada em suas canções, são como páginas escrevidas da sua memória, a sua vida, a sua paixão. A música é o olhar de Gilberto para o mundo, um olhar que percebe as cores do céu, a riqueza da vida e os mistérios do amor. E é por isso que Gilberto Gil é tão especial, por isso que ele é um gênio da música brasileira. Na juventude do gentil homem, o sagrado Gilberto, uma flor indecisa surgiu no coração daquele que seria um dos maestros da música brasileira, onde os cantos dos passarões e a mágica das águas da Baía de Guanabara se misturavam com as notas da vida. Ele, ainda jovem, aprofundou seus estudos musicais, abrindo portas para um mundo onde as harmonias dos sambas e bossas se fundiam com o som do mar, criando ritmos que vibravam no coração daquele que seria conhecido como Gil. Inspirado por mestres como Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto, ele descobriu que a música era mais do que notas e acordes. Era um olhar para o mundo, uma voz da sociedade, uma forma de expressar a realidade. Aquele ambiente artístico efervescente dos anos 60 envolvia-o, enchendo suas veias de energia criativa. E como uma lente que amplia o mundo, Gilberto encontrou no ambiente daquela época uma força que o impulsionava a explorar novos caminhos, desbravando territórios inexplorados por sua mente e seu coração. Participou ele de festivais estudantis, onde suas primeiras canções ganharam destaque, em pleno caldo de cultura que era a década de 60. Lá, ele enfrentava desafios políticos e sociais que moldavam sua visão crítica e sua poesia engajada. E foi nesse ambiente de conflitos e transformações que surgiu sua determinação, aquele fogo que consumia seu ser e impulsionava suas ações. A determinação, somada ao apoio de amigos e parceiros artísticos, foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. E ele cantou, cantou e cantou mais uma vez, oferecendo-se como sacrifício às musas da inspiração, aquele que seria um dos maestros da música brasileira. Ao longo do tempo, suas canções se tornaram emblemas da cultura brasileira, marcando para sempre o legado de Gilberto Gil. Gilberto Gil, aquele astro brilhante no firmamento musical brasileiro, cuja incandescência iluminou horizontes inexplorados, foi uma espécie de poema vivo, cujas estrofes foram compostas em notas e acordes que tocaram ao longo de décadas. A sua vida, como um leque de cores derramado nas páginas do tempo, é um relato de amor à vida, ao sol, água e terra, onde o samba e a bossa nova se fundiram numa essência que só ele pode oferecer. Aquele abraço, esse título tão simples e tão carregado de significado, é como uma emoção palpitação, um abraço que nunca acaba, que se estende por gerações, através das notas vibrantes da guitarra, dos sussurros do mar e do vento, dos olhares fugidos numa paisagem de luzes e sombras. E Refazenda. Que canção! É a vida, é o Brasil, é a história de um país que sempre se recriou, se reinventou, em meio às dificuldades, às dúvidas, às lutações incessantes.
Gilberto Gil viveu uma vida marcada por exceção, por magia e desafio. No auge da ditadura militar brasileira, ele foi obrigado a deixar a terra que amava tanto, mas o exílio não lhe despojou de forças criativas, nem o enfraqueceu. Ao contrário, suas canções se tornaram mais profundas, mais introspectivas, mais videntes do sofrimento e da luta pela liberdade. Ele transformou a dor em arte, como apenas alguns artistas podem fazer. A sua voz, aquele sopro que surge das profundezas do coração, é uma espécie de bala fóssil, uma mensagem enviada por um futuro distante, que nos chama para amar mais, viver mais, lutar mais. E o retorno, a reintegração no Brasil, foi como um sonho emocionante. Ele se tornou ministro da Cultura, um papel que lhe permitiu ser uma figura de liderança, um guia na jornada pela diversidade cultural, pelo respeito às tradições e ao futuro a ser construído. E o Grammy? Sim, ele venceu. Mas não foi apenas por esse prêmio que Gilberto Gil se consagrou como um artista sem igual. Foi pela sua influência no mundo todo, pela sua abertura de caminhos para outros artistas, pela sua determinação em transformar a vida, mesmo nos tempos mais difíceis. Mas o que realmente lhe faz deslumbrar é a admiração dos outros. As universidades do mundo todo lhe homenagearam com títulos honorários, um reconhecimento à sua obra e à sua dedicação às artes. E ele aceita essas louvores com humildade, sabendo que é a vida, a música, o Brasil que merecem o mais alto elogio. Gilberto Gil, como disse uma das suas canções, vou te levar até lá, onde o amor, a esperança e a paz reinam. Ele nos levou ali, através de suas músicas, de seu legado artístico. E hoje, ele continua iluminando nossos caminhos, nos chamando para seguirmos em frente, para acreditar no poder da música e do amor, que nunca desapareceu e jamais desaparecerá. Gilberto Gil, um sol nascente em uma terra abençoada, onde o carnaval é mais que apenas um festival, é a vida. Ele surgiu de um mundo de ritmos, de sons vibrantes que dançam no coração do Brasil, enquanto a natureza canta ao redor. É a história de uma alma desbravadora que abriu mãos às estrelas, em busca de um horizonte infinito. Seus olhos eram câmaras capturando o espírito da terra, suas mãos, pincéis dourados que traçavam melodias encantadoras no ar, como uma pintura vibrante que se move. A vida de Gilberto Gil é um poema escrito pela própria vida, cada verso ressonando com a essência da sua natureza, enquanto ele cantava para o Brasil, um amor profundo e fervoroso. Ele foi o primeiro a abrir mão de cadeias e correntes, proclamando a liberdade de expressão em todos os ângulos, sem medo do vento que sopra ou da chuva que cai. Sua música é uma declaração de amor à diversidade, a coragem de ser diferente, a força de ser verdadeiramente si mesmo. E foi precisamente isso que o transformou em um símbolo do Brasil, uma espécie de mensageiro divino, cantando a história da terra e suas raízes. No entanto, Gilberto Gil não abandonou nunca a essência de seu povo. Ele continuou a procurar inspiração em fontes locais, cantando sobre as lendas e as tradições do Brasil, mantendo o espírito vivo de sua terra natal. Seu legado é uma celebração da vida, um hino à música que nos move e nos une como uma única alma. A generosidade de Gilberto Gil é inabalável, sempre disposto a compartilhar seu domínio sobre a música com os outros, ensinando e inspirando gerações futuras a seguir seus passos. Sua voz é uma espécie de luz que ilumina o caminho de todos aqueles que ouvem e se emocionam com sua arte. O Brasil